No dia 7 de outubro de 2023, um evento impactante sacudiu o mundo. Um grupo extremista islâmico conhecido como Hamas lançou um ataque devastador contra Israel. Esse conflito é apenas o mais recente capítulo em uma história longa e complexa, que muitas vezes pode parecer confusa para aqueles que estão do outro lado do globo, no conforto de suas casas no Brasil. Mas, não se preocupe, estamos aqui para te explicar de maneira clara e envolvente a origem do conflito entre Israel e Palestina. A história de Israel e Palestina é profundamente enraizada e intricada, principalmente porque esta é uma região sagrada para três das maiores religiões do mundo: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Mas como tudo começou? Bem, há diversas versões, e nós vamos explorar algumas delas. De acordo com escrituras antigas, o povo judeu traça sua origem até Abraão, que vivia na Mesopotâmia e recebeu uma promessa divina de herdar a terra de Canaã. Ao longo do tempo, os descendentes de Abraão formaram 12 tribos diferentes que, por uma série de acontecimentos longos e complexos, acabaram no Egito. Eles se tornaram escravos no Egito, mas eventualmente foram liderados à liberdade por Moisés e retornaram a Canaã, onde tiveram que lutar contra os povos que lá viviam. Isso levou à fundação do reino de Israel, com reis famosos como Davi e Salomão. Eles construíram um templo significativo, que se tornou uma parte central da religião judaica. No ano 721 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios, enquanto o reino de Judá, onde a maioria da população era da tribo judaica, sobreviveu um pouco mais, mas foi eventualmente conquistado pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo e levaram muitos judeus como cativos. Posteriormente, os persas permitiram que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. A história registrada nas escrituras bíblicas cobre até esse período. Entretanto, para os muçulmanos, a história é diferente. Eles também traçam suas raízes até Abraão, mas com algumas variações. Segundo essa versão, Abraão, incapaz de ter filhos com sua esposa, teve um filho com sua serva egípcia chamada Agar. Isso era um costume da época em que as esposas inférteis permitiam que seus maridos tivessem filhos com suas servas. Agar deu à luz um filho, Ismael, e posteriormente Abraão e Sara tiveram seu próprio filho, Isaque. Mais tarde, Ismael e Agar foram enviados para a Arábia, o que, segundo os muçulmanos, marcou o início do povo árabe. Essas narrativas, baseadas em escrituras, podem ser encontradas tanto no Antigo Testamento quanto no Alcorão. No entanto, os historiadores e arqueólogos têm suas próprias interpretações. Eles apontam para evidências arqueológicas que mostram a presença de várias civilizações na região e afirmam que os hebreus eram apenas um dos muitos grupos que habitavam a terra de Canaã. Durante a Idade do Bronze, as civilizações grega, egípcia e hitita eram as maiores potências na região, competindo por territórios. À medida que essas civilizações entraram em colapso, pequenas tribos e comunidades começaram a crescer em importância, com os israelitas no norte e o reino de Judá no sul. A religião desempenhou um papel central, com diferenças entre os israelitas politeístas no norte e os judaítas monoteístas no sul. Os filisteus também eram uma tribo notável da região, e um deles, Golias, tornou-se uma figura lendária na narrativa bíblica. O nome Palestina deriva dos filisteus. Quando o Império Assírio conquistou Israel, muitos israelitas fugiram para o reino de Judá, no sul, misturando ainda mais as tradições religiosas e culturais desses grupos. Com a ascensão dos persas, muitas tribos judaicas retornaram a Jerusalém e reconstruíram o templo. No entanto, a história documentada se torna mais precisa após a conquista romana. Após a morte de Jesus, uma revolta judaica contra o domínio romano levou à destruição de Jerusalém e do Segundo Templo, com apenas o Muro das Lamentações permanecendo como testemunho da antiga glória. Os romanos renomearam a região como Palestina,
em parte como uma referência à população filisteia anterior. Eles dispersaram muitos judeus como escravos, e outros fugiram. Alguns migraram para a Península Ibérica, tornando-se conhecidos como sefarditas, enquanto outros se estabeleceram no norte da Europa como asquenazes. Nos séculos seguintes, os judeus sofreram perseguições, particularmente na Espanha durante a Inquisição. Enquanto isso, o Império Otomano, liderado pelos turcos, conquistou a região, embora os turcos não fossem árabes, mas migrantes da Ásia Central. A chegada dos turcos ao domínio dos árabes trouxe alguma estabilidade para os judeus, uma vez que eram mais tolerantes do que os cristãos naquela época, desde que os judeus pagassem impostos. Os judeus também desempenharam um papel importante no comércio entre o mundo cristão e muçulmano durante a Reconquista na Península Ibérica e as Cruzadas. No entanto, quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém, eles começaram a fazer o mesmo aos judeus, levando à expulsão e perseguição. Os muçulmanos expandiram o seu domínio para a região, mas muitos deles já eram cristãos ou seguiam religiões politeístas. A chegada do Islã trouxe uma nova religião à região, mas também levou a conflitos e tensões com as comunidades judaicas e cristãs lá estabelecidas. Com o tempo, o sentimento de identidade nacional entre os judeus se fortaleceu, e o movimento sionista surgiu como uma resposta à perseguição e à falta de uma terra para chamar de lar. Durante a Primeira Guerra Mundial, os interesses britânicos na região prometeram apoio tanto aos árabes quanto aos judeus, levando a uma série de conflitos e tensões. Após o colapso do Império Otomano e o final da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido o mandato para governar a Palestina. Os britânicos prometeram o estabelecimento de um lar nacional judaico e, ao mesmo tempo, a criação de um Estado árabe unificado na região. Essas promessas contraditórias levaram a um crescente conflito entre as comunidades judaicas e árabes. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, o apoio à criação de um Estado judaico cresceu em todo o mundo. No entanto, essa aspiração esbarrou na resistência dos palestinos e dos países árabes vizinhos, levando a uma série de confrontos armados e guerras. A questão da terra, das fronteiras e da autodeterminação foi e continua sendo uma fonte de discórdia e conflito entre os dois povos. A Guerra da Independência de Israel, em 1948, e a subsequente Guerra Árabe-Israelense, que levou à ocupação de terras palestinas, aumentaram as tensões e aprofundaram o conflito. As décadas seguintes testemunharam uma série de reviravoltas, conflitos e negociações, envolvendo atores internacionais e regionais, enquanto a questão de Jerusalém permaneceu um ponto de discórdia crucial. Os acordos de paz, os movimentos de resistência, as negociações diplomáticas e os confrontos armados moldaram a paisagem política e social de Israel e da Palestina. A construção de assentamentos, a retirada de territórios, a definição de fronteiras e as disputas sobre a soberania continuam a ser questões prementes que desafiam a comunidade internacional. Compreender a história complexa e multifacetada de Israel e Palestina é fundamental para promover a paz e a justiça na região. Embora as perspectivas políticas possam variar, é essencial reconhecer o sofrimento e as aspirações dos dois povos e buscar soluções justas e duradouras para garantir a coexistência pacífica e o respeito mútuo. Portanto, da próxima vez que você se deparar com notícias sobre Israel e Palestina, lembre-se de que por trás dos titulares estão séculos de história, cultura e lutas que moldaram a narrativa contemporânea. Compartilhe esse conhecimento com outras pessoas e ajude a promover uma compreensão mais profunda e compassiva desse conflito complexo e de longa data. Junte-se a nós na próxima jornada aqui no Rota Temporal.